A paz de Deus seja com todos nós. O que significa servir a Deus? Muitas pessoas não sabem o significado de servir a Deus. Em Lucas 9, 23, está escrito: E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, nega-se a si mesmo e toma cada dia a sua cruz e segue-me. O servo de Cristo deve seguir a Ele, mas como segui-lo? Mateus 28, 20 está escrito: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Seguir a Jesus significa obedecer todas as coisas e fazer a vontade dele. Apocalipse 14, 12 ao 13 está escrito: aqui está a paciência do santo, aqui estão os que guardam os seus mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurado os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Seguir a Deus, a Jesus Cristo, temos que trabalhar. Em Filipenses 2,12, Filipenses 2,12 está escrito: de sorte que, meus amados, assim como simples sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operais a vossa salvação com temor e tremor. Trabalho para completar a salvação. Em Mateus 7, 21, Mateus 7, 21 está escrito: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que estais no céu. Aquele que faz trabalho, faz a obra para a salvação. Apocalipse 20, 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estava diante do trono, e abriu-se os livros, e abriu-se outros livros, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estava escrito no livro, segundo as suas obras. As obras vão ser contadas no dia da salvação, para salvar as nossas almas. No dia do juízo, vai contar também as obras que tu tem feito. O que tu tem feito para Deus. As obras do bem ou do mal que nós temos feito. Isso irá contar no dia do juízo. Lucas 6, 46. E por que me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Se você não faz a vontade dele, você não pode chamar Senhor. Se tu não faz a vontade de Deus, você não pode estar chamando o nome de Deus. Senhor, Senhor, se tu não faz a vontade dele.
Em 1 João 5:3. Porque esta é a caridade de Deus, que guardamos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Amar a Deus é guardar os seus mandamentos. Se nós verdadeiramente amamos a Deus, temos que guardar os seus mandamentos e obedecê-lo, porque os mandamentos de Deus não são pesados. Por isso que ele disse: por que me chama Senhor, Senhor, se não faz o que eu te mando? É obrigação de todo cristão. É obrigação de todo servo de Deus obedecê-lo ao Senhor, guardar os mandamentos dele, praticá-lo, procurar renunciar à sua vontade cada dia, deixando para trás a sua cruz e mudando, tendo uma vida nova. Como disse o apóstolo Paulo: se estou em Cristo, nova criatura sou. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Precisamos, irmão, precisamos mudar nossa vida. Precisamos viver da maneira do Evangelho, da maneira da vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, que é obedecê-lo, que é fazer as coisas que agradam a Deus, renunciar à nossa vontade, matar cada dia a nossa carne, para que possamos nos aproximar de Deus, para que possamos cada dia nos achegar mais ao Pai. É como eu costumo falar que é como você ter dois filhos. Um filho está sempre perto de ti, um filho está sempre fazendo algo para ti, e o outro é rebelde. Você fala para ele não ir num canto, ele vai. Você pede uma coisa, ele não faz. Ele não te obedece. A minha pergunta é: qual dos dois tu ama mais? Certamente aquele que está do teu lado o tempo todo. Tu pede um copo de água, ele te dá. Você pede algo, ele te dá. Ele está sempre pronto a te servir. E está sempre pronto a te obedecer. Assim é o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim é Deus o Pai. Se você é um filho obediente, que você busca obedecer a palavra de Deus, não tenha dúvida, o amor de Deus por ti é muito maior, porque você obedece. Por isso que ele disse que vem e fareis morada naqueles que guardam os meus mandamentos, porque os seus mandamentos não são pesados. E quem guarda, não é todo mundo que guarda os mandamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é todo mundo que obedece a Deus. Tem pessoas que se dizem ser cheio do Espírito Santo, mas isso são mentiras. O Espírito de Deus habita em quem faz a sua vontade, em quem guarda suas palavras e os seus mandamentos e obedece. Mas aqueles que não obedecem ao nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito que habita nele, Efésios 2:2 está escrito: e que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes das potestades do ar, dos espíritos que agora opera nos filhos da desobediência. O espírito que habita nos filhos da desobediência é os espíritos malignos, os espíritos de Satanás, não o Espírito Santo de Deus. Porque quem é obediente, nosso Senhor Jesus Cristo falou: nós viremos nele e faremos morada. Quem me ama, guarda as minhas palavras. Para Deus fazer morada em nós, nós temos que guardar as palavras de Deus. Temos que guardar os mandamentos do Senhor. Mas se nós desobedecemos a Deus, se nós não cumprimos o que a palavra nos diz, irmão, quem habita nessas pessoas é os espíritos malignos que opera nos filhos da desobediência, não o Espírito Santo de Deus. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Que Deus possa estar cada dia dando mais sabedoria, abrindo o entendimento, abrindo os olhos de vocês, para que vocês não sejam enganados com esses falsos profetas, com esses falsos cristãos que já estão no mundo, os anticristos já operando, desde o tempo dos apóstolos. Então, eu peço a Deus para que, com a graça e a misericórdia dele, possa alcançar cada um de vocês. E que a mão do Todo-Poderoso possa abrir os olhos
abrir o entendimento de vocês, para que vocês possam passar a conhecê-lo, a vontade de Deus, porque Ele é fiel e Ele nos fez uma promessa. Buscais-me eis e me acharei. Jeremias 29:13. Quando me buscar, de todo, não da metade, de todo o vosso coração. O nosso coração tem que ser para Deus, temente a Deus. Nós não podemos querer as coisas e fazer apenas aquilo que nos agrada. Nós temos que renunciar nossas vontades e fazer a vontade daquele que nos enviou, daqueles que cuidam das nossas vidas e que é dono do nosso fôlego de vida. Por isso, irmão, é muito importante a obediência. É muito importante nós guardarmos a palavra e os mandamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é um Deus que nos fez promessa àqueles que obedecem a palavra dele. Ele, em Provérbios 1:23 está escrito: Converteis-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e farei saber todas as minhas palavras. Essa é a promessa de um Deus que não pode mentir. Converteis-vos a Deus, eis que cedo vem, e derramarei sobre vós do meu espírito, e farei lembrar cada uma das minhas palavras. Se você é obediente a Deus, se você é temente a Deus, Ele vai fazer com que você se lembre a cada palavra que está dentro dessa escritura. E ninguém mais vai poder te enganar. Porque Deus é um Deus fiel. Como Ele disse em Tito 1:2, na esperança da vida eterna, na qual um Deus que não pode mentir. Eu creio na palavra de Deus. Eu sou obediente à palavra de Deus. Por isso que eu peço a vocês que estão assistindo esse vídeo, obedeça ao Senhor, teme aquele que é o dono das nossas vidas, porque Ele é fiel. Buscais-me eis e me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração. Deus, Ele jamais Ele faz uma promessa e Ele quebra a sua promessa. Nós precisamos nos convertê-lo a Ele, guardando os seus mandamentos e obedecendo, para que possamos cada dia estar mais próximo do nosso Pai. Os tempos estão se cumprindo. Está próximo da volta de Cristo. Um dia nós iremos morrer, irmãos. E a pergunta é: para onde iremos? Para onde iremos? De que se viu toda a nossa vida? Tudo isso aqui vai passar. As coisas de Deus são coisas espirituais e não coisas terrenas, coisas materiais. Como o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 2:9, aquilo que os olhos não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que jamais penetrou em um coração humano, é o que Deus tem guardado para cada um de nós. Não se iluda com as coisas desse mundo, não deixe que a concupiscência dos olhos e a concupiscência da carne te afasta do nosso Pai, do nosso Criador. Porque os desejos dessas coisas mundanas, os prazeres e aquilo que nós desejamos, essas coisas não agradam ao Senhor. O que Deus tem para nós é aquilo que os nossos olhos não viu, os nossos ouvidos não ouviu, que jamais penetrou em um coração humano. Nossos olhos já viu carro, já viu casa, já viu mansão, já viu dinheiro, já viu piscina, já viu luxo. Mas os nossos olhos jamais viu o céu aberto, os anjos subindo e descendo e a glória de Deus nos cobrindo. Nossos ouvidos jamais ouviu os anjos, arcanjos e querubins cantando e adorando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. O nosso coração jamais desejou uma eternidade onde não haverá choro, onde o Senhor enxugará dos nossos olhos toda a lágrima, aonde viveremos eternamente, e aonde é uma cidade santa, que a luz é o Cordeiro, o nosso Senhor Jesus Cristo.